Não faz muito tempo que contar uma mentira era uma brincadeira saudável e engraçada, principalmente no dia 1º de abril. Mas, ultimamente, algumas dessas mentiras são propagadas praticamente todos os dias e têm prejudicado muita gente. Esse é o caso das fake news, ou notícias falsas em bom português, um dos males tecnológicos mais nocivos da atualidade. Dia 1º de abril, tradicionalmente conhecido como Dia da Mentira, surgiu na França durante o século XVI, como Dia dos Bobos ou Dia dos Tolos. Isso por causa da mudança do calendário para comemoração do Ano Novo. Nós seguimos hoje o calendário gregoriano, que foi implantado no século XVI, a partir de 1560, mais ou menos. Quando o Réveillon, a passagem do ano, que era comemorada no dia 31 de março, para o dia 1º de abril. Abril era o mês que abria o ano, por causa da chegada da primavera no hemisfério norte. Passou a ser imposto pela igreja como dia 31 de dezembro. A mudança do calendário foi para que a Páscoa não se distanciasse muito do mês de março e abril. Então o Papa impôs esse calendário, o calendário gregoriano. Na França, no reinado, se não me falha a memória, de Carlos IX, eles não aceitaram a mudança e continuaram por muitos anos comemorando a passagem do ano entre os dias 25 de março e 1º de abril. As pessoas então começaram a pregar peça, mandar presentes errados, convidar para festas que não existiam, coisas assim absurdas e ao mesmo tempo engraçadas. Ao que se colocou então, os franceses eram apelidados dos bobos de abril. Até que a França aderiu ao calendário gregoriano em 1562 e aboliu a comemoração da passagem do ano no mês de março, passando para o dezembro. E essa tradição, 200 anos depois, foi exportada para a Inglaterra, para outros países do mundo, chegando até o Brasil. Hoje isso perdeu muito o sentido, já não tem mais. Mas antigamente se fazia muito, as pessoas esperavam o 1º de abril para pregar peça nas pessoas. Há outros registros do Dia da Mentira. Isso porque pregar uma peça ou não dizer a verdade era condenável em algumas sociedades. Por isso, era instituído um dia em que era permitido mentir sem ser punido. O rei Dario I da Pérsia, era muito rigoroso com a mentira. Então o soldado, quando contasse uma mentira, ele poderia perder a língua ou morrer, dependendo da gravidade da situação. Mas um dia por ano, a mitologia pagã tinha o deus das brincadeiras, o deus da bagunça, que no folclore brasileiro é representado pelo Saci Pererê, né? Então eles davam ao soldado o direito de mentir naquele dia. E o mesmo costume foi adotado pelo Império Romano, que também punia com severidade a mentira. A corrupção entre os soldados romanos era até aceitável, mas a mentira não. Então eles puniam com a morte o soldado que mentia. O que acontecia então? Um dia no ano, os soldados tinham permissão para mentir e pregar peça. Na França, esse dia ele é cultural. Então hoje se pode pregar peças, pode se fazer, se fantasia. É comemorado como um carnaval na França. Aqui no Brasil, é mais você contar uma história que não existe. Você não tem o costume de mandar um presente para alguém mentiroso, como já existe. Em Portugal também existe. E em alguns países do mundo ele é proibido, como nos países muçulmanos. Tá? Então, vai muito da cultura de cada lugar. Até mesmo no Brasil, existem coisas diferentes que acontecem em diferentes regiões do Brasil. Tá? Então, não é o mesmo, não é comemorado da mesma forma. É comemorado no mesmo dia, mas não da mesma forma. Hoje, o dia 1º de abril não é tão exaltado como no passado, que as mentiras eram propagadas com muita diversão, até pelos veículos de comunicação. O professor ressalta que em terra de fake news, o dia da mentira ficou ultrapassado. Eu me lembro de uma vez aqui em Varginha, que a Varginha em Foco deu uma notícia, a cidade ficou alvoroçada, eu não lembro exatamente o que era. E logo depois o saudoso Wellington Wenger entrou dizendo que era 1º de abril. Mas isso deu um rebu, parece que foi troca de prefeito, alguma coisa assim, isso nos anos de 1960. Tá? Então já aconteceu muita coisa interessante. Pessoas ligavam para a polícia denunciando o crime, ligavam fazendo compra em mercado para a pessoa entregar no endereço que não existia.
Então, assim, curiosidade praticamente a gente não tem, porque não é uma coisa oficial do calendário. Mas antigamente, como eu disse, ele tinha muito mais força, muito mais peso. Tanto que até alguns veículos de imprensa noticiavam coisas falsas ocorridas nas cidades. Hoje a mentira é uma coisa absurda. Antigamente ela tinha uma função lúdica, de brincadeira, de você pregar peça. Eu mesmo já preguei muita peça nas pessoas, brincava demais da conta, né? Dando aula, eu chegava na escola, dava prova, fazia os meninos estudarem e na realidade depois que eu falava que a prova era mentirosa. Hoje você tem o objetivo de espalhar notícias falsas. Fala-se até em vacinas, em calendário de vacina de forma mentirosa. Então nós temos que tomar muito cuidado.